Para quem ainda está conhecendo o mundo, qualquer objeto desperta curiosidade e vira brincadeira. Nos primeiros anos de vida, é preciso estimular os sentidos: o tato, a audição, a visão, o olfato e o paladar. Joaquim, de 1 ano e meio, vibra a cada passo dado, ou melhor, a cada vez que aprende uma nova habilidade. Todos os brinquedos educativos, sem pilha, eles fazem a criança ser o protagonista do brincar. Esse protagonista do brincar cria esses estímulos onde são desenvolvidos concentração, raciocínio lógico, equilíbrio, e nessa forma elas começam a desenvolver capacidade de empilhar, capacidade de pareamento de cores, colocar cores iguais uma do lado da outra, formas de encaixe. Formas, texturas e cheiros. Nessa descoberta, ter o contato com a natureza também é fundamental. É o espaço de pertencimento das crianças. A ter contato, com grama, com areia, com terra, com brita, com árvore, flores. Esse contato com o mundo natural é muito importante nesse processo. Jéssica é mãe de 4 filhos. Além de estimular os sentidos das crianças com os brinquedos educativos, tem outros cuidados. Uma das coisas que foi prioridade para mim é a amamentação exclusiva dos meus filhos. Além de ser o melhor alimento do mundo, previne contra várias doenças. Eu levo eles sempre, mensalmente, no pediatra para acompanhar o marco de desenvolvimento de cada um deles, seja na questão de crescimento, peso, coordenação motora. O que mostramos até aqui faz parte da primeira infância, período que vai da gestação aos 6 anos de idade. Esse é um período especial porque é onde você tem as grandes conquistas, as grandes aquisições do ponto de vista desenvolvimental e começa o domínio de várias habilidades. Do ponto de vista da arquitetura cerebral, é um momento ótimo, é a chamada janela de oportunidade do nosso desenvolvimento. É a fase onde o cérebro está a todo vapor. A especialista em primeira infância costuma dizer que as crianças nascem prontas para aprender e a família deve investir no potencial desenvolvimento dos pequenos. 0 a 6 anos são as grandes aquisições. A criança aprende vários indicadores de desenvolvimento, aprende a falar, aprende a sorrir, aprende a sentar, aprende a se comunicar, aprende a socializar, a organizar as suas emoções, que a partir de 6 meses de idade nós já temos as emoções básicas. Então, veja a riqueza que representa os 6 primeiros anos de vida. É a nossa oportunidade desenvolvimental. É o investimento do desenvolvimento mais sustentável que a gente pode ter para o ser humano. São mais de 20 milhões de brasileirinhos e brasileirinhas na primeira infância. O número é maior do que toda a região norte do país, por exemplo. Para o Unicef, garantir o direito das crianças é um grande desafio. Posso citar a questão da cobertura vacinal, que vem caindo desde 2015. Também a questão da redução do aleitamento materno exclusivo e da alimentação complementar saudável. Nós também enxergamos com preocupação a qualidade da educação infantil, ou seja, creche e pré-escola, e não só a questão do acesso. Enxergamos também com preocupação as disparidades regionais em relação à qualidade e ao acesso aos serviços, e também ao recorte étnico-racial que acometem as crianças da primeira infância. Os cuidados de hoje não são os mesmos do passado. Antigamente havia pouca tecnologia e menos informação. É o caso da Raquel. Ela tem 2 filhas. A primeira gestação foi há 20 anos e a caçula é a Cecília, de 6 anos. Tenho certeza que se hoje eu tivesse a mesma postura que eu tive há 20 anos, eu não teria êxito na educação da mais nova.
Cuidados que ajudam no autocontrole, na concentração e na capacidade de resolver os problemas. Cecília tem os momentos de lazer, dos deveres, como toda criança deve ter. Gosto de brincar de boneca e boneco. Aí quando todo mundo tá cansado, tá de noite, a gente brinca de cabaninha. Agora a gente conta a história da Thaís e da Laurinha, como é chamada pela família. Sentamos para conversar e a mãe lembra que na gravidez começou a ler sobre a maternidade e os cuidados da primeira infância. Mas é aquela história, teoria é uma coisa, prática é outra. Todo dia é uma surpresa, eu falo, todo dia eu acordava com uma criança diferente, né? Quando eu pensava assim, nossa, agora eu tô especialista nessa criança aqui. Aí ela crescia mais um pouco e mudava totalmente, né, tudo. E aí eu sentia que eu tinha que correr atrás um pouquinho de novo. Então, foi um pouco das duas coisas, né? Teve realmente situações onde eu já tinha o conhecimento e sabia o que fazer, e tiveram outras situações que eu tive que correr atrás. Logo nos primeiros meses de vida da Laurinha, Thaís estabeleceu uma rotina. Tinha horário para mamar, para dormir e para fazer as atividades lúdicas importantes para o desenvolvimento de toda criança, como a música, por exemplo. Além do passeio na rua e do contato próximo com a natureza. Deu tão certo que as amigas mais próximas começaram a pedir dicas para deixar a maternidade mais leve. Thaís percebeu que poderia ajudar outras mães e, como dizem por aí, que a melhor propaganda é a boca a boca, foi assim. Uma indicação daqui, outra dali e, de repente, a agenda ficou cheia. Pelo Instagram comecei a receber muito contato também de mães que precisavam de ajuda. E como um valor pessoal, assim, eu tenho também o discernimento de que a criança ela precisa ser alimentada no espírito dela. Não precisa crescer primeiro para depois começar a ser ensinada sobre fé, sobre valores, princípios, né? Uma jornada de mão dupla de descobertas. A primeira infância não é uma receita de bolo que você junta os ingredientes e dá tudo certo. É um aprendizado diário. Essa é uma coisa que eu tenho que colocar na cabeça das mães que me procuram, né? Porque elas pensam que criança é que nem matemática, você soma 2 mais 2 vai dar 4, e não é. Tem bebê que você faz aquilo que o livro fala, dá certinho. Tem bebê que é mais irritativo, que você vai fazer e não vai dar certo, né? Então, e ainda tem ali o tempero dos pais, eu falo, né? Que cada pai, cada mãe é diferente. Então, às vezes eu vou ter uma criança que ela tem um temperamento mais tranquilo, vamos dizer assim, mais fácil de lidar, mas o pai e a mãe são diferentes e essa combinação na família, ela dá outro resultado. Exames, consultas e vacinas. No próximo bloco, a repórter Renata Teodoro mostra os cuidados com a saúde na primeira infância. A gente volta rapidinho. Oi pessoal, a gente está aqui hoje para conversar com vocês sobre um assunto muito importante. No comecinho de outubro do ano passado, a gente descobriu que a nossa filha Lua está com câncer. Ela está com um tipo de câncer nos olhos muito raro, que se chama retinoblastoma. Se a gente conseguir fazer com que um casal leve uma criança antes do que a gente conseguiu, missão cumprida, e a Lua vai ficar muito feliz também. A declaração do jornalista e apresentador Thiago Leifert sobre o diagnóstico de retinoblastoma na filha de 1 ano de idade gerou um alerta em pais do mundo inteiro. É um tipo raro de câncer nos olhos que aparece em 1 ou 2 crianças a cada 100 mil nascimentos. Já o diagnóstico, na maioria das vezes, é feito entre 1 e 2 anos, quando a doença aparece com mais frequência. A questão é que nem sempre ela é perceptível aos olhos dos pais. O problema é que essa doença pode não dar nenhum sinal, absolutamente nenhum sintoma, ou seja, o pai e a mãe vão ver uma criança que não tem absolutamente nada, que se comporta normalmente, ou pode dar alguns sinais, como, por exemplo, um reflexo branco no olho quando tira uma foto, ou um estrabismo, que é um desvio do olho ou para dentro ou para fora, ou um movimento anormal do olho que a gente chama de nistagmo. Eu fiquei bastante preocupada, assim, porque nunca passou na minha cabeça de fazer esse exame, né? Aí a gente acaba vendo esse alerta e a gente acaba ficando preocupado com nossos filhos, né?
Joyce é técnica de enfermagem e decidiu procurar um oftalmologista para fazer uma avaliação mais detalhada na Isis, de 7 meses. Fiquei com medo dela ficar com essa doença, né, com câncer. Quando o pediatra nota alguma alteração no reflexo da criança, ele encaminha o recém-nascido para um oftalmologista, que com esse aparelho aqui, um oftalmoscópio, vai poder examinar o fundo de olho desse bebê. E a gente vai acompanhar agora como é que é feito esse teste. O médico avalia toda a estrutura do olho e, com isso, consegue identificar qualquer alteração sugestiva de doenças. O teste do olhinho é feito ainda na maternidade, mas os pais devem manter consultas oftalmológicas nesses primeiros meses de vida. Não há espaço mais na nossa vida, na nossa medicina, para as medicinas que vão descobrir coisas avançadas. Nós precisamos descobrir precocemente e, ainda mais, usar a palavra prevenir. A gente comenta que é um ditado, uma expressão idiomática que tem no mundo inteiro. É melhor prevenir que curar depois. E o teste do olhinho se encaixa perfeitamente nisso. Marcelo enxerga apenas com o olho direito. Foi diagnosticado com retinoblastoma aos 6 meses de idade, quando a doença já estava num estágio avançado. Com a filha, ele percebeu um reflexo no olho dela com pouco mais de 1 mês de vida. Foi uma luta bastante intensa, bastante difícil. Ela acabou perdendo o globo ocular esquerdo, mas o retinoblastoma dela, por ser hereditário meu, atingiu bilateralmente. Então atingiu o olho direito e o olho esquerdo. O tratamento e a descoberta precoce nos ajudou a salvar a visão do olho direito. Ela enxerga bem, né, com o olho direito, embora utilize a prótese no olho esquerdo. Eu fiquei várias vezes internada no hospital, pelo que meus pais me contam, mas depois que eu saí do hospital, que acabou meu tratamento, eu pude brincar quase sem nenhuma restrição. Eu brincava de pega-pega, esconde-esconde, futebol, então eu não tive quase nenhum problema com isso. Nós somos monoculares e somos felizes. Guina enfrentou o mesmo problema ainda na infância. A descoberta veio quando ele tinha 1 ano e 8 meses. O olho direito foi removido, mas o esquerdo funciona perfeitamente. Além de psicanalista, ele é presidente da Associação Retinoblastoma Brasil. A nossa luta é para que os pediatras, junto com os oftalmos, eles possam abraçar essa ideia de pelo menos aí 1 vez ou 2 vezes por ano ter essas crianças, ter esses bebês, né, ali com eles, para que os testes sejam feitos e para que a prevenção aconteça. Mariana é especialista no uso de telas na infância e, sabendo desses cuidados, prioriza as consultas preventivas do filho. A gente sempre mantém os exames de rotina em dia, todos os exames, todas as consultas, todas as recomendações dadas pela pediatra. Camila compartilha a mesma preocupação em relação à saúde das crianças. Junto ao marido, procura seguir à risca as recomendações dos especialistas. É o médico que vai fazer a orientação do que como conduzir a saúde da criança, né? Então eles conseguem identificar quando a criança ela não está se desenvolvendo da melhor forma, se ela está dentro ou não da curva de crescimento, se ela está dentro ali da curva de peso. E eles são os nossos parceiros, eles estudaram para isso, né? Os cuidados médicos nos primeiros meses de vida da criança são garantidos pelo Marco da Primeira Infância, que estabelece uma série de direitos na implementação de políticas públicas em atenção à relevância desse período para o desenvolvimento infantil. E representa, segundo esse advogado, um grande avanço jurídico para o país. Isso se deve porque este momento ele é um momento de profunda vulnerabilidade, onde podem ocorrer mais facilmente a mortalidade infantil. Assim, seguindo um compromisso firmado no âmbito internacional, o Brasil bem avançou ao estabelecer uma série de direitos. Portadores de uma doença rara que pode afetar vários órgãos do corpo, os irmãos Lara e Miguel precisam de cuidados especiais. De Goiânia, todo mês, Jade leva os filhos para se consultarem com médicos especialistas em São Paulo. Esse estenose apareceu na nossa vida, né, bem bruscamente.
No começo era tudo muito difícil, né? Hoje a gente já tem um suporte maior, a gente já entende bastante da doença, já estudou bastante sobre ela. Então hoje em dia é mais fácil de conviver com ela. Eu acho muito importante a questão do acompanhamento, né? Principalmente na primeira infância, porque é a parte mais importante, né? É a base que eles vão ter pro resto da vida. E no próximo bloco, você vai conhecer a história do Alexandre, de Brasília. O funcionário público brigou pelo direito à licença paternidade de 6 meses após adotar 2 crianças. Não saia daí que a gente volta daqui a pouquinho. Eu começo o último bloco do nosso programa contando uma história muito bonita e emocionante também. É sobre um casal homoafetivo que deu início ao processo de adoção em 2010, mas foi somente em 2016 que os 2 parceiros conseguiram adotar 2 filhos, um na época de 10 anos e o mais novo de apenas 1. A primeira pergunta que eu me lembro que eu fiz para ele foi: você sabe por que a gente está aqui? Aí ele: a doutora falou, que é a juíza. Aí eu falei: então, o meu objetivo é ter um filho, e o objetivo dele também, mas vai ter só um probleminha aí. Lá em casa não tem mamãe. Não tem, somos 2 pais. Você já pensou nisso? Ele: a doutora também falou. Sabe, eu não estou preocupado com isso não. Eu estou preocupado de ter uma família para cuidar de mim e do meu irmão. É porque lá, né, todo mundo só quer ter uma família, entendeu? Alguém quer ser amado. Daí a experiência que eu tive de ver gente indo, a gente ficando, renovando, daí foi criando, eu falei: eu quero uma família. Daí ele falou, eu nem liguei, entendeu? Eu só falei: eu só quero ter uma família mesmo, só quero ser amado, ter um lar. Família, motivo que levou o Alexandre e o então companheiro na época a formalizarem a adoção de 2 irmãos, Marcos Vinícius e Luiz Felipe. E dessa união, uma conquista histórica no mundo jurídico. Isso porque Alexandre ganhou o direito a uma licença de 6 meses para se dedicar aos filhos. Eu seria o primeiro pai homossexual por adoção do Distrito Federal, mas eu não seria o único. E se outros viessem após mim, como vieram? Então precisava mexer na lei. E aí a lei previdenciária foi modificada, tendo o caso dos meus filhos e o meu caso de licença como pontapé inicial, para que a lei previdenciária fosse mudada, e hoje todo e qualquer servidor do Distrito Federal que venha adotar uma criança, ele tem conferidos os 180 dias de licença adoção para ele. O Luiz estava aprendendo a falar, aprendendo a andar, então ele tinha que dar atenção para os 2 ao mesmo tempo, né? Meus 2 pais teve que dar atenção para os 2. O meu pai Alexandre acompanhou mais na escola, como ele é professor de português, então me acompanhou mais na escola, ensinando a ler, essas coisas. Então, esses 6 meses mesmo foi muito bom para esse tipo de coisa. Além de educação em casa, higiene, estudo, tudo isso. Mas ainda existem lacunas na legislação, segundo esse advogado, em relação aos direitos de parentalidade dos casais homoafetivos. O reconhecimento desse período maior não necessariamente acontece de forma automática. Muitos departamentos pessoais, recursos humanos das empresas ainda não estão preparados para lidar com uma nova situação que da nossa sociedade, aliás, nova não, já é uma situação consolidada, mas que ainda não se alterou as regras. Todas as vezes em que a gente fala de afastamentos, da licença adoção, a sociedade, infelizmente, tem uma ideia, uma parte, que bom que uma parte tem uma ideia equivocada da licença adoção. Ela não é minha, ela é da criança.
Dedicação para desenvolver habilidades, compreender os sentimentos e estimular um crescimento saudável, em especial na primeira infância, fizeram com que o Zeca enxergasse os primeiros anos de vida das filhas de um jeito diferente. No meu dia a dia, eu utilizo com as minhas filhas atividades que valorizem a individualidade delas, que respeite o tempo de desenvolvimento que elas estão vivenciando agora, a fase de período sensível que elas têm, as emoções que elas estão passando e por aí vai. Como educador, já trabalhava em escolas, mas com idades mais avançadas. Quando a primeira filha estava prestes a nascer, decidiu se especializar em educação parental positiva. A gente entende a paternidade positiva a partir da disciplina positiva como o caminho do meio entre o autoritarismo e a permissividade. É uma corda bamba que a gente acaba passando, mas buscando realmente essa conexão com a criança de uma maneira realmente respeitosa, que ela tenha autonomia de dizer como ela se sente, de falar sobre as suas emoções, de compreender as suas emoções e principalmente, eu como adulto, eu ser um porto de cuidado, um porto de apego, um porto de realmente de respeito. Relações e cuidados que se eternizam na memória desses pequenos. Os desenvolvimentos afetivo, social e físico nos primeiros anos de vida são essenciais para a formação de adultos saudáveis. Em Campinas, na Casa da Criança Meimei, mais de 300 crianças em situação de vulnerabilidade são amparadas com atividades pensadas para elas, que estão aí, prontas para desbravarem o mundo. A gente trabalha com uma abordagem diferenciada, que tem como base o vínculo afetivo, o apego, a referência do educador. Então a gente trabalha com as crianças com objetos não estruturados, com ações de respeito, para que a criança possa se desenvolver com muita segurança. E na insegurança, o desamparo, a fragilidade, o medo e a incerteza fazem parte de um traço da sociedade. Aliás, com quem, onde e como ficam os filhos de mulheres encarceradas? Como é a realidade dos 3 primeiros anos de vida dessas crianças? Qual é a relação e o contato que tem com as mães? Quando uma mãe é presa, automaticamente, em 24 horas, o Poder Judiciário já é comunicado. E ali já iniciam-se as linhas do programa Amparando Filhos, com o amparo integral dessa criança. Então, de um lado, nós cuidamos, em ponto de vista integral da primeira infância dessas crianças, e de outro lado, nós também fornecemos cuidados para as mães, que passam a ter noção exata do desenvolvimento dos seus filhos. A proposta da visitação humanizada é trazer uma proposta diferente, com outras atividades. Não só o contato, mas ter atividades que proporcionem o fortalecimento desse vínculo. O benefício último que a gente quer é a autonomia desses sujeitos, eles entenderem, tanto as mulheres que estão privadas de liberdade, como os familiares, os filhos, eles entenderem que esse fato que ocorreu na vida deles não anula o sujeito que eles são, as pessoas que eles são. O fortalecimento de vínculos e a construção de relações em benefício do crescimento da criança logo nos primeiros anos de vida também estão previstos no programa Criança Feliz. Uma característica muito importante do programa Criança Feliz é que ele usa uma metodologia que foi cedida para a gente, que é o CDC, que é os Cuidados com o Desenvolvimento da Criança. E a proposta do CDC é trazer atividades de estímulo, Renata, para essa criança, tanto de linguagem, como de fortalecimento do vínculo, como de cognição, através de brincadeiras que são feitas com materiais que a família tem em casa. Luciana conta ainda que durante as visitas a intenção é promover a participação dos responsáveis para o crescimento saudável e de conexão com os pequenos. Geralmente são atividades que estimulam essa parte de linguagem, cognição, mas principalmente fortalecendo a questão da parentalidade, do cuidado
do tempo que aquele cuidador, pai, mãe, dedica àquela criança. Que isso faz toda a diferença no processo de desenvolvimento. E assim a gente termina o Repórter Justiça desta semana. Já segue nosso perfil no Instagram, é o TV Justiça Oficial. No YouTube, o canal é o mesmo. Se quiser entrar em contato com nossa produção, o e-mail é o repórterjustiça@stf.jus.br. Até a próxima!